Minha amiga e meu amigo, olha só as coisas estranhas que acontecem no Brasil. A primeira bizarrice, avacalhação e estranheza é o fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de altos oficiais do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Isso por si só já é estranho. Se agrava ao fato de que todas essas medidas são tomadas de forma monocráticas, ou seja, por um único ministro, sem apreciação do colegiado da Suprema Corte. Mas não para por aí não, senhoras e senhores. Não para por aí não. Há coisas que o cidadão comum não entende, também não é tão interessante assim, mas nesses momentos é preciso entender. A vida militar é completamente diferente da vida do cidadão civil. As regras militares são diferentes das regras do cidadão civil. Até a justiça que regula os militares é diferente. Para eles tem a justiça militar. Eles têm o Supremo deles, que deveria estar à frente de casos específicos envolvendo militares. Mas não. De uma forma muito estranha, é como se a justiça militar não existisse. E quem está capitaneando esses inquéritos envolvendo os militares é o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, isso é o avesso do avesso do avesso. Não estou aqui jogando o mérito da questão em discussão, mas sim a forma em que esse procedimento está sendo tocado. Esses militares se encontram presos. E agora, não sei como o ministro Alexandre de Moraes levantou essa suspeita, ele vem questionar o Exército Brasileiro sobre possíveis irregularidades na prisão desses militares, no tocante a visitas. Ele suspeita que os militares estão recebendo visitas em dias fora do padrão. O próprio Exército já informou que nenhuma irregularidade ocorreu quanto às visitas desses militares presos, por ordem, repito, de Alexandre de Moraes. Então, o que a gente está vendo é o ministro desde o início, lá de trás, dobrando a aposta, avançando um passinho aqui, outro ali. Não existe por não existir nenhum movimento sobre a luz da legalidade que o faça frear, ele só vai avançando, cada vez mais, de uma forma questionável. E agora, ele pede essas informações ao Exército. Ele não é da Justiça Militar, não faz parte da Corte Militar, não é o comandante supremo das forças, não é o comandante do Exército, mas está aí dando pitacos, pedindo informação. Informação, ao meu ver, de acordo com a resposta do Exército, descabida, sem sentido e insustentável. O alvorá não para, só vai avançando. E isso, minha amiga e meu amigo, é uma avacalhação com o Exército Brasileiro. Desculpa, não tem uma outra palavra. O Exército Brasileiro hoje está de 4 diante de uma pessoa que tem um comportamento com contorno de autoritarismo, que faz as suas práticas que tem contorno de exceção. E quando a gente fala Exército Brasileiro, a gente poupa, os brasileiros poupam os cabos, soldados, sargentos, subtenentes, tenentes, capitães, até majores.
O triste nas forças, por aceitar que tudo isso aconteça e ocorra, são dos altos oficiais, do alto comando. Eu fico me perguntando, porque eu sou militar de formação. Eu sou militar de formação. Por isso que me chamam Cabo Elson. O que a gente mais ouve nos pátios dos quartéis, nas preleições, antes, durante uma operação, é a legalidade, é o patriotismo, é o se dar pela pátria, é ir, vencer e voltar, honra acima de tudo. Aí eu pergunto, os altos comandantes, os altos oficiais do Exército Brasileiro, o que significa a palavra honra para esses caras? Honra. Como é que eles pensam que vão passar para a história, ou mesmo depois de aposentados, o chamado reforma ou reserva? Como é que fica a cabeça desses camaradas? Como é que eles conseguem no shopping, ir nas ruas, sentar na mesa, almoçar com um familiar? Será que eles vão ter clima depois para voltar no quartel, para rever os amigos? Será que eles têm cara? Será que eles têm altivez? Talvez não. Esses caras são desprovidos de honra, de deludor, de patriotismo. Não quero generalizar, mas os altos oficiais, a maioria deles que compõem as Forças Armadas, estão colocando a instituição de quatro, quando eles deveriam ser os primeiros a defendê-la. E o ministro Alexandre de Moraes vai só arvorando, só avançando. A minha mãe tem um ditado que diz o seguinte: quem muito se abaixa mostra os fundos. O ministro Alexandre, ele não cessa. Não cessa. Essa questão envolvendo os militares sendo fato ou sendo fake, se há um inquérito e se eles fazem parte desse inquérito, não é o Alexandre de Moraes que deveria estar tocando, mas sim a justiça militar. Mas, lamentavelmente, senhoras e senhores, a justiça militar, que é a corte maior dos militares, tem como ministro-presidente um brigadeiro, amigo de Lula, era piloto de Lula, um militar que era piloto de Lula, que toma conta da corte militar. Ele vai fazer alguma coisa? Ele tem altivez? Tem noção de honra e vergonha na cara e patriotismo? Não, tá ali porque é um sabujo, traduzindo, um lambe-botas. Daqui a pouco, alguém vai falar, e esse alguém não sou eu, que o que o Supremo Tribunal está fazendo, sim, esse é golpe. Por causa das circunstâncias, as coisas poderiam ser tocadas, poderiam ser geridas, mas de uma forma mais séria, sem atropelo, respeitando isso aqui, ó. Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Fica aqui na minha mesa, em cima da minha mesa, 24 horas. Será que os ministros não têm uma dessa? Senhoras e senhores, as Forças Armadas como um todo, não só o Exército, estão sendo humilhadas, avacalhadas e colocadas de quatro. E não para por aí, não. Aguarde que mais surpresas desagradáveis virão por parte do ministro Alexandre de Moraes. E isso porque ninguém invocou as regras da democracia sobre a luz da legalidade, baseado na Constituição, que eu tenho uma aqui em cima, para fazer frear a senha louca desse senhor. Já que ninguém faz o parar, ele vai seguir humilhando as Forças Armadas. Isso é o que chamamos de avacalhação com o Exército. E não tem uma outra palavra para definir.